Muito boa noite, irmãos. Que Deus possa, nesse culto, falar ao nosso coração. Queria te desejar aí na sua casa, você que está com a sua família, você que está sozinho, é possível que isso esteja acontecendo, que você tenha um bom tempo na presença de Deus, um bom tempo de louvor, de oração. E nesse momento queria convidar você a abrir sua Bíblia e aqueles que estão aqui também no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. E nós vamos ler essa passagem. Vou aguardar os irmãos, você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia. Isaías, capítulo 41, versículo 10. É o texto que nós vamos ler essa noite, dando início a esse culto. Mais um culto onde nós fazemos do nosso lar. Mas abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 41, versículo 10. A Bíblia diz assim: Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vamos ler mais uma vez? Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Queria convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça, para que a gente tivesse um tempo de oração nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por nos permitir, Senhor, nos reunir com a nossa família, sentar à volta da nossa mesa, ter um tempo, Senhor, no nosso lar de culto, de louvor, de meditação na sua palavra. Te agradecemos por, mesmo diante dessa crise, Senhor, que nos impede de, como igreja, nos reunir na sua casa, no templo, com a nossa igreja, com os nossos irmãos para cultuar ao Senhor. O Senhor nos dá o privilégio de estar, Senhor, diante de toda essa tecnologia, de estar na nossa casa e ainda assim conectado aos nossos irmãos, buscando aprender da sua palavra, buscando a sua presença, louvar o Senhor. Abençoa, Deus, cada lar nesse momento. Abençoa cada família. Abençoa esse irmão, essa irmã, esse jovem que talvez esteja sozinho no seu quarto. Fala, Deus, ao seu coração. Que o Espírito Santo possa entrar, Senhor, em cada lar e nos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e nos dar, Deus, entendimento, Senhor, nos dar sensibilidade para que nós possamos ouvir a sua voz, Senhor. Dai-nos a alegria de cultuar o Senhor, dai-nos a alegria de reunir a nossa família para louvar o seu nome, Senhor. Pedimos que abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Queria te convidar nesse momento a louvar o Senhor junto com o nosso irmão Oséias e o nosso irmão Vinícius. Vamos louvar a Deus nesse momento. Boa noite, igreja, paz para todos. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus de perto, é um Deus de longe. E vamos adorar, vamos declarar que Ele é grande, que Ele é soberano nas nossas vidas.
Senhor, e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a Senhor, e que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, Jesus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Você tem a oportunidade de levantar suas mãos, de exaltar esse Deus que é soberano, que o reino dele é eterno, a graça dele é eterna, e ele colocou no mundo, pessoas maravilhosas, que é a sua igreja. É um povo de Deus, é um povo escolhido do Senhor para fazer a diferença nesse mundo. E que através da sua oração, através do seu clamor, através da sua vida com Deus, que Ele venha fazer um milagre nessa nação, em todas as nações, em todos os continentes, porque acima de tudo está o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é acima de todas as doenças, Ele é acima de todos os governos. O nosso Deus, Ele é tremendo. Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor.
a tua igreja te adora. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós te louvamos, Senhor, essa noite, bendizemos o seu nome. Nós te agradecemos pela sua presença nesse lugar, te agradecemos pela sua presença que invade e entra por cada casa nesse momento. Agradecemos a presença do teu Espírito Santo que tem tocado no nosso coração. Agradecemos a paz de Jesus Cristo que tem inundado a nossa alma, Senhor. Louvamos o teu nome nesse tempo de crise. Reconhecemos o Senhor como o único Deus, o único soberano, aquele que é eterno e tem o domínio de toda a história. Louvamos o teu nome, Senhor, nesse lugar. Agradecemos, Senhor, por todas as suas obras. Agradecemos ao Senhor mesmo por aquelas situações que não nos agradam, os ventos que se levantam sobre nossa vida. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela vida dessa igreja Batista Monte Sinai. Te louvamos pela vida desse irmão que dobra os seus joelhos, que curva a sua cabeça, que se aquieta o seu coração para ouvir a sua voz, Senhor. Te louvamos por nos dar o privilégio de estar na sua casa essa noite. Te louvamos por esse lugar, por esse tempo, mas também te louvamos, Senhor. Te agradecemos por estarmos sendo impedidos de estar aqui, Senhor, como igreja. Nós, Senhor, consagramos, dedicamos ao Senhor a nossa vida. Nós entregamos nas mãos do Senhor a vida desse país. Apresentamos diante do Senhor a vida do nosso presidente, do governador do estado do Rio de Janeiro, do prefeito de Itaguaí. Entregamos nas mãos do Senhor cada autoridade para que eles sejam direcionados pela sabedoria do Senhor. Nós entendemos, ó Pai, que não é fácil as decisões que precisam ser tomadas, que o povo se encontra em situação difícil de calamidade, o povo anda temeroso, Senhor, amedrontado, mas nós entregamos nas mãos do Senhor, pedindo que dê sabedoria e direção à vida desses líderes do povo, Pai. Abençoa, Deus, a nossa vida nesse tempo. Deus, não deixa faltar nada nas nossas casas. Entra, Deus, com a sua provisão, nos abençoe, multiplicando os recursos, Senhor, da nossa despensa. Abençoa a fé dos nossos irmãos, aqueles que têm se sentido tristes, Senhor, aqueles que têm se sentido sozinhos, desanimados. Entra, Senhor, nas suas casas e fortalece a sua fé e o seu coração, ó Deus. Abençoa, Deus, a nossa nação. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso sistema único de saúde. Pai, nós entregamos ao Senhor a nossa vida e a nossa oração. Cremos no poder e na ação do Senhor nesse tempo e que o Senhor está falando e nós queremos ouvir a sua voz.
nós queremos aquietar o nosso coração nesse tempo e descansar no cuidado do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Amém e amém. Queria, nesse momento, ler a palavra de Deus com os irmãos que estão aí nas suas casas. Convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3. Hoje eu quero trazer uma palavra baseada na história de Samuel. Você vai abrir sua Bíblia em 1 Samuel, você que está em casa. 1 Samuel, capítulo 3, o versículo 10. Nós vamos ler apenas esse versículo enquanto você acha aí na sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Vamos usar esse versículo como chave dessa mensagem, uma mensagem curta, mas que espero Deus possa falar ao seu coração. A minha oração é que o Espírito Santo possa nos iluminar e nos fazer entender a sua voz essa noite. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz assim: o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Essa foi a resposta de Samuel: fala, pois o teu servo está ouvindo. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Deus, nós te pedimos que nesse momento o Espírito Santo que está aqui, mas também está em cada lar, ao lado de cada um que ouve e vê esse vídeo, que cultua o Senhor por meio desse culto. Nós te pedimos que o Espírito Santo nos ilumine e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Essa passagem, irmãos, me chamou a atenção. Fala sobre Samuel. Nesse versículo que lemos, Deus está chamando Samuel na calada da noite, chamando Samuel, e Samuel aqui está respondendo a Deus: fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. A história de Samuel é uma história que a gente precisa olhar para ela, e a gente vai chegar nesse versículo. Eu vou terminar a mensagem com esse versículo, mas a história de Samuel fala de um menino, de uma criança que nasceu de forma milagrosa. Sua mãe era estéril, uma mulher de oração, temente ao Senhor, e que Deus ouviu a oração de sua mãe e concedeu a ela um filho. Esse menino, então, ele nasce milagrosamente. Também a história de Samuel mostra que ele é um menino muito trabalhador. Na oração de sua mãe, consagrando o seu filho a Deus, mesmo antes dele nascer, Deus ouviu sua oração. Deus ouve nossas orações, Deus ouve sua oração. Deus está bem atento a tudo aquilo que você diz, e ela tinha dito que se Deus desse a ela um filho, ela consagraria esse filho a Deus. E assim foi desde o seu nascimento, desde o seu crescimento, desde a sua infância. A Bíblia diz, lá em Samuel ainda, no capítulo 3, o versículo 1, diz que o menino Samuel ministrava perante o Senhor. Ainda menino, era muito trabalhador, servia a Deus na sua casa, um menino ativo na obra de Deus, no templo, honrava ao Senhor. Um menino que nasceu milagrosamente. Deus fez um milagre na vida da sua mãe, que antes era estéril. Um menino muito trabalhador, ativo na obra de Deus. Mas também um jovem em desenvolvimento. A Bíblia diz
no capítulo 2, versículo 21, se acompanha aí na sua Bíblia, que o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e diz assim: enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Um menino que nasceu milagrosamente, um menino trabalhador na obra de Deus, e agora um rapaz em desenvolvimento, um menino que ia crescendo. Também diz o versículo 26 do capítulo 2, e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado, tanto pelo Senhor como pelo povo. Então, um menino em crescimento, em desenvolvimento na vida, uma pessoa que estava avançando, dando passos cada vez maiores, subindo degraus na sua vida, tanto espiritual, vida profissional, na sua vida de maturidade. Nesses 3 primeiros capítulos são essas informações que temos de Samuel. Um menino que nasceu milagrosamente, um jovem trabalhador muito envolvido com a obra de Deus, e também um rapaz em desenvolvimento na sua vida. Mas o tempo em que Samuel viveu não era um bom tempo. O tempo que ele nasceu era um tempo onde os filhos de Eli eram sacerdotes. E nesse tempo em que Samuel crescia, se desenvolvia, trabalhava, também é um tempo onde os filhos de Eli desprezavam seu ofício sacerdotal. Eles desprezavam a Deus quando desprezavam sua vocação. Diz o capítulo 2, versículo 12 ao versículo 13, acompanha na sua Bíblia, diz assim: eles não se importavam com o Senhor, nem cumpriam seus deveres de sacerdotes para com o povo. Está dizendo sobre os filhos de Eli, sacerdotes. Deus havia escolhido aquela linhagem, aquela família para servir a Deus perante o povo como sacerdote, mas os filhos de Eli desprezavam esse ofício. Então, o tempo em que Samuel está crescendo espiritualmente também é um tempo que, à sua volta, um tempo onde certas pessoas, onde pessoas estavam desprezando sua vocação, desprezando sua vida espiritual, desprezando a obra de Deus, desprezando uma vida com Deus, não ouviam a voz de Deus, não tinham seus corações voltados para Deus. Era o tempo que Samuel vivia. Diz o versículo 17, ainda do capítulo 2, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Essa é uma marca do tempo em que Samuel viveu. Também uma marca desse tempo em que Samuel viveu é que o pai desses sacerdotes, chamado Eli, não disciplinou seus filhos. Seus filhos estavam desprezando um ofício, uma função tão nobre diante de Deus e diante do povo, tratando com desprezo a vocação que Deus tinha para a vida deles. Mas Eli, que deveria ter disciplinado seus filhos, não disciplinou. Diz o versículo 13 do capítulo 3, olha aí na sua Bíblia, diz assim: pois eu lhes disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, falando Eli, do qual você, Eli, tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e você não os puniu, você não os disciplinou. Essa era a segunda marca do tempo em que Samuel vivia. A primeira marca é o tempo onde os filhos de Eli desprezavam seu ofício como sacerdote, onde Eli, como pai, não disciplinava seus filhos como deveria. Mas também uma marca, e eu queria que você desse total atenção a esse versículo que eu vou dizer, que eu vou ler. Queria que você lesse aí, capítulo 3, versículo 1, porque essa era a principal marca do tempo de Samuel.
naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. No tempo de Samuel, no tempo em que Samuel estava crescendo diante da presença do Senhor, no tempo em que Samuel estava envolvido na obra de Deus, no tempo em que Samuel estava servindo sob os cuidados de Eli, era um tempo em que a Bíblia está dizendo que naqueles dias raramente o Senhor falava, raramente o Senhor se manifestava, raramente a voz do Senhor era ouvida. Queria, antes de seguir, talvez você esteja olhando para a sua vida como um tempo onde raramente o Senhor fala, um tempo onde raramente o Senhor se manifesta a você, um tempo onde você já não ouve mais a voz de Deus, um tempo onde você já não é sensível mais ao Deus que te chama e ao Deus que fala pessoalmente com cada um de nós. Talvez essa mensagem possa estar chegando na vida de pessoas assim. Samuel estava vivendo nesse tempo. Mas é aí, irmãos, depois de eu ter te dado alguns sinais de quem era Samuel e de quais as marcas do tempo em que ele vivia, que eu queria falar especialmente sobre a experiência de Samuel com Deus. Essa mensagem me falou o coração porque, diante de tudo que nós estamos vivendo, eu acredito, como pastor dessa igreja, que Deus esteja conduzindo a cada um de nós a mais do que trabalhar na sua obra, a mais do que a cumprir com os nossos compromissos sacerdotais na igreja, a mais do que cumprir com os nossos ofícios. Deus está nos fazendo a parar a nossa vida, a parar o nosso tempo, a parar a nossa agenda, a fim de que a gente possa individualmente, pessoalmente, a você que está me ouvindo, a conhecer ao Senhor por experiência própria. Porque eu quero te dizer que Samuel, até aqui, ele tinha todas essas características. Mas a Bíblia diz, no versículo 7 do capítulo 3, olha na sua Bíblia o que ele diz até aqui. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel fazia tudo isso, estava no templo, era trabalhador, estava sob a liderança de Eli. Mas a Bíblia diz que, mesmo diante de tudo isso, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A experiência de Samuel mostra que, num tempo oportuno, Deus, à noite, veio até Samuel e chamou ele pelo nome. Samuel não sabia quem era, foi até Eli e disse: Senhor, o Senhor me chama? E ele disse: não, eu não estou te chamando. Ele voltou a se deitar. Mais uma vez o Senhor chamou Samuel. Samuel ouviu essa voz, se levantou, foi até Eli mais uma vez e disse: o Senhor me chama? E ele disse: eu não te chamo. Mas a Bíblia diz que nessa segunda vez que Samuel ouviu alguém chamá-lo e foi até Eli, a Bíblia diz que Eli percebeu que era o Senhor que estava chamando Samuel. E diz assim a Samuel: Samuel, a próxima vez que você ouvir a sua voz, a próxima vez que você ouvir essa voz, você responda assim: fala, Senhor, porque o teu servo está te ouvindo. Samuel se voltou a deitar e o Senhor chamou ele mais uma vez. E aí Samuel respondeu esse versículo que lemos lá no início: fala, Senhor, o teu servo te ouve. Essa passagem, essa história me chamou a atenção, irmãos, porque apesar de tudo que Samuel fazia, de todo o reconhecimento que ele tinha diante do povo, porque nós lemos que ele crescia em estima diante do povo, apesar de estar sob a liderança de Eli, apesar de servir no templo, de crescer diante da presença do Senhor, Samuel ainda não tinha tido uma experiência pessoal com Deus. Ele não conhecia Deus.
ele ainda não conhecia a sua voz. E essa passagem me fez olhar para o nosso tempo, porque nós vivemos um tempo onde Deus não está sendo ouvido. Deus fez o mundo parar. O mundo parou. Nós tínhamos todos os compromissos, tínhamos planos, tínhamos propósitos. O mundo tinha planos, as pessoas tinham seus planos. Todos esses planos, a sua grande maioria, foram desfeitos. As pessoas tiveram que parar. Estamos tendo que ficar dentro da nossa casa, o comércio está tendo que fechar, as igrejas estão fechadas, nós estamos, alguns não estão podendo trabalhar. Por que tudo isso está acontecendo? Um versículo me vem à mente e eu queria compartilhar ele com você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Deus quer nos conduzir, que Deus quer te conduzir nesse tempo, que Deus quer me conduzir nesse tempo de silêncio, onde tudo parou, onde nós fomos forçados a parar, que mais do que Deus querer que você esteja no templo, mais do que Deus querer que você cumpra com seus compromissos religiosos, Deus deseja que você o conheça. Deus deseja que você tenha tempos no seu quarto, na sua casa, na sua quarentena de silêncio, onde você entra no seu quarto, como diz aquela canção, fecha a sua porta e vá ter um tempo com Deus e diga: Senhor, fala, porque o teu servo está te ouvindo.